objetivo do monitoramento da herpetofauna é identificar e avaliar as interferências da atividade de silvicultura sobre as comunidades de répteis e anfíbios. Como objetivo específico, a gente faz o inventariamento das espécies na região dos hortos, faz a comparação entre a diversidade de anfíbios e répteis encontradas dentro e fora dos hortos, e também a gente busca relacionar as mudanças na riqueza e na abundância das espécies ao longo do monitoramento. Com isso, o que a gente busca? Identificar se houve alguma exclusão de alguma espécie, ou ao contrário, ou favorecimento ou até a introdução de uma nova espécie em função do manejo do horto. O estudo é desenvolvido em 4 hortos florestais: Monu 2, Cerro da Lagoa, Vila Palma 2 e Santa Mária. As campanhas são realizadas durante todo o ciclo do eucalipto, ou seja, antes do plantio, durante e após o plantio. Então, as nossas amostragens realizadas antes do plantio e aquelas realizadas fora das áreas dos hortos são consideradas as nossas amostras controle. E, obviamente, as amostragens dentro do horto são consideradas nossas amostras interferidas. Então, o objetivo é comparar a amostra interferida, ou seja, os resultados ocorridos dentro do horto, com aquela área controle que é fora e sem nenhuma interferência dos hortos do plantio de eucalipto. Dos poucos locais que tem para os répteis se abrigarem, a gente vai ter mais chance de encontrar eles do que no campo aberto ou em vegetação rasteira, onde a gente não teria visualização nenhuma. Por exemplo, essa é uma Tantila melanocéfala, é uma serpente de hábito fossorial, por isso a gente encontra ela mais enterradinha e quietinha. Em geral, em dias mais frios como hoje, a herpetofauna está mais tranquila embaixo dos abrigos, é fácil de filmar elas não estão saindo correndo. Agora eu vou tirar o ponto dela, anotar a espécie e seguir adiante. A maior riqueza de répteis foi registrada no Horto Cerro da Lagoa, seguida do Monu 2. O Horto Vila Palma 2 possui maior riqueza em seu entorno imediato. A riqueza de anfíbios gira em torno de 20 espécies, sendo que todos os hortos monitorados apresentam um nível de riqueza semelhante. Foram registrados 2 répteis ameaçados, o papavento do sul e o cágado rajado. O Programa de Monitoramento da Avifauna objetiva avaliar as interferências do modelo de silvicultura em comparação com o modelo de agropecuária sobre as comunidades de aves. Então, são avaliadas a diversidade de aves dentro dos hortos florestais em comparação com áreas externas. Essa avaliação é feita ao longo de todo o ciclo também do eucalipto, desde a fase inicial de plantio, durante a colheita e pós-colheita. São estudados também 7 hortos, da mesma forma que o grupo dos mamíferos, e os hortos são o Barba Negra, Pinheiros, Mangueira 1, Quitéria, Fazenda da Bota, Coentrilha e Formosa. No monitoramento da avifauna, as metodologias são ponto de escuta e transecções. Nas transecções, o observador vai caminhando através dos ambientes por um período determinado e todas as aves que são ouvidas ou visualizadas são registradas. E nos pontos de escuta, a diferença é que existem alguns pontos pré-determinados, onde o observador fica parado
períodos de 10 minutos em cada ponto. E da mesma forma, todas as espécies que são visualizadas ou ouvidas são registradas. Na metodologia dos pontos de escuta, o observador fica por 10 minutos contabilizando as aves que são ouvidas ou visualizadas em diferentes ambientes de mata ou nos eucaliptais. A maior riqueza de aves foi registrada no Horto Barba Negra e seu entorno, seguida da Fazenda da Bota e seu entorno imediato. Das aves registradas até o momento, 6 estão em extinção: o papagaio charão, o pato do mato, o gavião cinza, a corruíra do campo, o papa-moscas do campo e o caboclinho de chapéu cinzento. Nós estamos fazendo também um programa de monitoramento da vegetação campestre. São 5 áreas que são monitoradas de vegetação campestre dentro de 3 hortos florestais. É o São Bento, que é uma área, o Cerro do Batovi, que são 2 áreas, e o Formosa, também 2 áreas. O objetivo desse programa de monitoramento é acompanhar ao longo do tempo como que fica a vegetação campestre depois da implantação da silvicultura, ou seja, se aumenta a riqueza, a diversidade, como que fica o porte dessa vegetação, como que é a estrutura geral, o aspecto geral dela. Então nós temos áreas onde a gente tem parcelas permanentes, né, elas são demarcadas com estacas, e 2 vezes por ano nós fazemos o levantamento do que tem dentro da vegetação dessas parcelas. A gente avalia todas as espécies, né, para depois tabular os dados e avaliar esses parâmetros de diversidade e estrutura, aspecto geral dessa vegetação. E com isso, ao longo do tempo, a gente pode indicar algumas medidas de manejo para a melhoria da diversidade, manutenção da diversidade dessas áreas campestres, inseridas dentro do manejo da silvicultura. Já foram realizadas 9 campanhas, sendo a primeira para a seleção das áreas e 8 de amostragem florística e fitossociológica. São feitas 2 campanhas por ano, uma no inverno e outra na primavera. A riqueza total registrada até o momento é de 235 espécies. Cada horto apresenta em torno de 90 espécies ou um pouco mais. Em geral, observou-se um pico de diversidade da vegetação campestre no primeiro ano de levantamento, após a mudança no sistema produtivo, ou redução drástica da entrada do gado nessas áreas, e um declínio gradual da diversidade ao longo do tempo, devido ao estabelecimento de espécies dominantes, como o capim-caninha e outras andropogônias entouceiradas, a macega mansa e a estaladeira, além da presença do anone. 3 espécies ameaçadas foram registradas nos hortos florestais. Quelícia brasiliensis, que é uma bibi, foi registrada no Horto Formosa. Aristolochia curviflora, que é a jarrinha gaúcha, foi registrada no Horto São Bento. E Alternantera hirtula, é perpétua do mato peluda, foi registrada no Horto Formosa.
parlinologia é uma ciência dentro da paleontologia e ela se dedica para o estudo de fósseis de tamanhos muito reduzidos, recuperados a partir de rochas sedimentares ou sedimentos. Inicialmente, o termo palinologia ele foi restrito ao estudo de esporos, de briófitas e pteridófitas e os grandipódios, de gimnospermas e angiospermas. Posteriormente, esse termo também incluiu outros elementos de origem orgânica, que foram possíveis de serem recuperados a partir das técnicas palinológicas. Esses organismos, então, são denominados palinomorfos. Os palinomorfos, então, são, além dos esporos e os grãos de pólen, também são esporos e corpos frutíferos de fungos, cistodinoflagelados, palinoforaminíferos, quitinozoários, algas e acritáceos. Todos esses palinomorfos, eles possuem um alto grau de preservação, porque eles são compostos por uma estrutura externa de esporopolenina, quitina e pseudoquitina, que é uma dos materiais orgânicos mais resistentes conhecidos na natureza. Somado a esse alto grau de potência de preservação, os palinomorfos têm uma grande variedade de hábitos e habitats, estão distribuídos em uma ampla variedade de hábitos e habitats, possuem uma grande diversidade morfológica e uma grande capacidade de dispersão. Tudo isso faz com que eles sejam uma ferramenta muito importante para os estudos de investigações paleoambientais. O objetivo principal desse trabalho é tentar identificar possíveis alterações na vegetação pretérita anterior ou a partir da entrada da ação antrópica no ambiente. Para isso, a gente tem diversos objetivos específicos. O principal dele é tentar recuperar o máximo possível dos registros fossilíferos nos sedimentos e tentar identificar o máximo possível os palinomorfos e relacionar com a vegetação atual para conseguir compreender que vegetação existia no momento em que foi depositado esse sedimento. Então, para o desenvolvimento da pesquisa de palinologia, a metodologia é feita tanto no campo quanto em laboratório. A primeira coisa que deve-se fazer é definir o local de coleta. Os locais ideais para se coletar amostras de palinologia são feitas em ambientes redutores, que são conhecidos como turfas, que são locais onde os palinomorfos estão melhores preservados. Nesse trabalho, no caso, foi escolhido o método de trincheiras, que consiste em abrir um buraco retangular e a partir da parede desse buraco coletar as amostras sempre da base para o topo e manter essa ordenação dos sedimentos. Após ter essas amostras, se vai para o laboratório, onde é feita o processamento químico dessas amostras. O objetivo do processamento químico é concentrar o máximo possível dos palinomorfos e descartar o máximo possível dos elementos dos sedimentos que não nos interessam. Esse processamento químico, então, consiste em uma série de ácidos e bases. Após esse processamento químico, a gente fica com um material residual, que na verdade é a concentração dos palinomorfos. Deste material residual, a gente vai montar lâminas palinológicas. Essas lâminas palinológicas a gente vai ler, fazer a observação a partir do auxílio do microscópio. Depois de varrer toda a lâmina, nós vamos contabilizar tudo que encontramos e tentar identificar o máximo possível dos palinomorfos, para conseguir identificar que vegetação ou que elemento esse palinomorfo é oriundo. Depois de todas essas informações em mãos, torna-se possível reconstituir o melhor possível a vegetação que estava presente em determinada época que foi depositado esse sedimento. Para identificar a geocronologia deste sedimento, ou seja, identificar em que período ocorreu essa deposição, é coletada uma amostra de sedimento, a gente seca em estufas por 3 dias e manda para um local de datação. No caso, a gente escolheu o laboratório CAIS, lá na Geórgia, nos Estados Unidos.
Esse laboratório processa essa amostra a partir de uma datação radiocarbônica por AMS e nos dá a idade em que foi depositado esse material, fazendo com que se torne possível a identificação de que vegetação existia em determinado período do tempo geológico. Os resultados preliminares do perfil coletado no Horto Florestal Cerro do Batovi indicaram que há uma assembleia preservada de grãos de pólen, esporos, algas e fungos. Por enquanto, os principais elementos identificados no registro são táxons de Poaceae e Asteraceae, que representam vegetação campestre, com abundância de gramíneas e ervas. Na sequência, serão estudados níveis mais profundos e realizada uma datação no sedimento da base do perfil. O Programa de Monitoramento da Mastofauna tem como objetivo avaliar as interferências da atividade de silvicultura sobre as comunidades de mamíferos de médio e grande porte. Então são estudados 7 hortos, o Barba Negra, Pinheiros, Mangueira 1, Quitéria, Fazenda da Bota, Coentrilho e Formosa. Nesses hortos são estudados ambientes de mata nativa e de eucalipto, onde são avaliadas a diversidade e abundância dos mamíferos de médio e grande porte ao longo das diversas fases do manejo da silvicultura. Além disso, o programa objetiva verificar se esses animais utilizam os talhões de eucalipto como habitat ou área de deslocamento. No monitoramento de mamíferos de médio e grande porte são utilizadas duas metodologias. As transecções, na qual o observador vai registrando todos os animais ou por visualização direta ou vestígios como pegadas, tocas, fezes dos mamíferos, né? E também o armadilhamento fotográfico. As armadilhas fotográficas são instaladas em pontos pré-definidos e elas ficam ligadas 24 horas por 14 dias, monitorando os animais que passem na frente dela, fazendo registros fotográficos ou filmagens. A riqueza de mamíferos de médio e grande porte varia de 10 a 14 espécies, com maior registro de espécies no Horto Coentrilho, seguido dos hortos Formosa, Mangueira 1 e Barba Negra. Das 21 espécies de mamíferos registradas até o momento, 8 estão em extinção: o bugio ruivo, a paca, a cutia, o gato do mato, o gato maracajá, a lontra, o coati e o tamanduá-mirim. Em geral, as espécies registradas nos eucaliptos são aquelas mais generalistas, menos exigentes quanto à qualidade dos ambientes e que se adaptam facilmente a áreas alteradas. Os plantios de eucalipto são utilizados como áreas de deslocamento entre fragmentos para diversas espécies. Aqueles plantios com subbosque desenvolvido podem fornecer locais de abrigo e alimentação. Durante a fase de plantio dos eucaliptos, a movimentação de trabalhadores e a emissão de ruídos afugentam as espécies de fauna para áreas adjacentes.
Após o plantio dos eucaliptos, observa-se uma redução na disponibilidade de ambientes campestres para algumas espécies, porém, com a estabilização dos plantios, observa-se em alguns casos o retorno de espécies da fauna para áreas remanescentes de campo dentro dos hortos.